seja bem-vindo, seu amigo economista. Hoje vamos conversar sobre o mercado de aviação no Brasil. Recentemente tivemos uma grande polêmica sobre o pagamento extra para a pessoa despachar sua bagagem. Historicamente, podemos levar no avião uma bagagem pequena, que vai dentro da cabine, e podemos despachar uma bagagem, um volume e peso maior, que vai no porão do avião. Foi assim durante muitos e muitos anos. E aí, recentemente, estava se estudando mudanças nesse tipo de regra. A ideia é que aconteceria da seguinte forma. Você, quando comprando a passagem, não teria direito a bagagem alguma e pagaria um adicional se quisesse levar a bagagem. Principalmente essa bagagem que é despachada no porão da aeronave. E aí muita gente criticou, falou que pagaria mais, ficou insatisfeito porque era uma coisa que a gente já tinha esse direito. E aí estaria pagando um adicional por uma coisa que historicamente já estava incluído no preço da passagem. E a explicação, a motivação para isso, foi que os preços da passagem se reduziriam com esse menor custo. E isso acabou não se verificando na prática. E aí muita crítica, muita reclamação e tudo mais. Bom, vamos entender como é que funciona a lógica de custos e o mercado de aviação no Brasil. Bom, o mercado de aviação no Brasil é bastante concentrado, são poucas empresas. Atualmente temos a Gol e a TAM, que são as duas maiores, que operam voos internacionais e dentro do território nacional como um todo. A terceira companhia é a Azul, que ela opera também nacionalmente, mas ela tem características um pouco diferentes, porque ela tem uma base muito forte em Campinas e opera também voos menores e alguns voos internacionais. Mas ela não concorre em pé de igualdade com as duas maiores, Gol e TAM. Então é um mercado concentrado, com apenas 3 companhias principais. Enfim, isso é pouca concorrência que acontece. Principalmente depois que a companhia Avianca, que operava voos nacionais, faliu no Brasil. Então a gente tem um mercado muito concentrado, aquele que chama de oligopólio. Voltando para a questão das bagagens. Antes eu tinha direito a despachar uma bagagem, agora eu não tenho mais, eu teria que pagar extra, então eu fiquei numa condição pior. Por que essa polêmica toda? As companhias low cost, que se chama, de baixo custo, que operam, por exemplo, em muitos países da Europa, nos Estados Unidos, elas operam vendendo adicionais por cada serviço. Por exemplo, você tem uma cadeira muito apertada, você não tem nenhum tipo de refeição, lanche, nada, você não tem direito a nenhum tipo de bagagem. Se você quiser, essa é a passagem mais simples possível. Por isso, dentro dos Estados Unidos e em países na Europa, você consegue viajar de um lugar para outro pagando muito, muito barato. O que não acontece no Brasil. A estratégia dessas companhias é exatamente ter uma passagem básica muito barata e conseguir ganhar dinheiro nesses adicionais. Um espaço maior, reservar assento, enfim, uma bagagem, serviços especiais, coisas que já estamos acostumados no Brasil como tudo integrado. Então o que acontece é que aqui as companhias não conseguem segmentar diferentes serviços e aí acaba que só tem um preço, a passagem básica no Brasil seria uma passagem mais sofisticada, passagem mais cara na Europa ou nos Estados Unidos. Aí a estratégia para a abertura desse mercado é exatamente fazer mais companhias aéreas, que elas possam concorrer mais e assim oferecer preços menores para a população. Mas a grande estratégia de concorrência dessas empresas é exatamente segmentar esses serviços. Se elas têm a obrigação de vender como serviço básico no Brasil essa tarifa mais completa, já com eventualmente algum tipo de alimentação, a marcação da cadeira, enfim, despacho de bagagem, elas não conseguem ter esse diferencial de preço, porque a legislação no Brasil é diferente desses países. Então a ideia é exatamente você permitindo essa segmentação, vai permitir que mais empresas venham para o Brasil e possam concorrer. Então parte dessa estratégia é que antes no Brasil tinha a exigência de ter a empresa tem que ter predominantemente capital brasileiro. Antes era integralmente capital brasileiro, isso daí foi flexibilizado. Agora é possível ter uma empresa estrangeira atuando no Brasil. Essa mudança, a princípio, já permitiu a entrada de mais companhias estrangeiras interessadas, porque o mercado brasileiro é bastante grande, existem muitas rotas a serem atendidas.
Mas para elas atuarem, principalmente essas de baixo custo, low cost, teria que ser necessária essa segmentação. Ah, poxa, agora eu vou ter que pagar por uma coisa que eu já estava acostumado. Sim, tem uma questão cultural aí envolvida. A gente já estava acostumado, mas, como você sabe, não existe almoço grátis. Você já estava pagando por todos aqueles serviços. Eu sugiro que você pense da seguinte forma. Você acha justo pagar por um serviço que você não utilizou? Por exemplo, eu não despachei bagagem em determinado voo e eu estou pagando por isso. Não seria melhor para mim se eu tivesse uma passagem mais barata e efetivamente, se eu quisesse despachar, eu pagasse um pouco mais? Ah, mas a passagem não vai ficar mais barata, só a empresa que vai ganhar mais dinheiro. De partida, é claro que a gente não tem como confirmar, não, a passagem vai ficar mais barata, etc. Está claro isso. Até porque o preço das passagens aéreas é uma das coisas que mais varia em todos os mercados. Ela depende de quando você compra, da oferta, da demanda, do preço do combustível, depende de muitas coisas. Tanto é que no mesmo avião, muitas pessoas pagaram preços diferentes, o que é muito atípico em relação a outros mercados. No ônibus todo mundo pagou o mesmo preço de passagem, tem vários setores, no cinema todo mundo pagou, tem a segmentação de preços é meia ou inteira, então assim, o mercado de aviação realmente tem características bem especiais. Então confirmar, auferir ali na ponta do lápis que o preço ficou mais barato é muito difícil. Ah, quanto seria o preço se tivesse que pagar bagagem por fora e tudo mais? Então causa essa impressão de que você está sendo lesado, porque antes esse serviço estava incluído e agora você teria que pagar o adicional. Mas basicamente é uma questão muito cultural. E é importante essa segmentação para você, assim, atrair novas empresas e permitir que elas atuem com as estratégias que elas estão acostumadas a atuar em outros lugares. E você que ainda não está convencido, está chateado de eventualmente ter que pagar um pouco, segmentar o preço de ter que pagar a passagem mais a bagagem, pensa que é uma questão cultural e, por outro lado, como eu disse antes, você ficaria insatisfeito de pagar por um serviço que você não está utilizando, se você não for despachar a bagagem naquele dia. A bagagem tem custo, tudo na aeronave é pesado, controlado, então assim, você despachar um peso adicional, isso é claro que tem custo de combustível e tudo mais, tem o pessoal que vai ter que receber a sua bagagem, cuidar da sua bagagem, entregar a sua bagagem, enfim, é claro que tem custos envolvidos. Então pense que se de imediato você está insatisfeito por conta dessa mudança, isso faz parte de uma estratégia para atrair mais empresas, para deixar o mercado mais competitivo, para oferecer melhores serviços para a população, para as pessoas. Ah, vai dar certo com certeza? Não, não sei. Não tem como saber, não é uma garantia disso. Então é sempre uma expectativa. Você está construindo opções para o mercado com a expectativa de que ofereça melhores serviços. Tomara que dê certo. Um abraço.